Lugares Comuns, com o psicanalista, professor e escritor Christian Dunker. A gente aqui no Masculina sempre se inquieta quando a gente abre alguma discussão e a gente fica tentando entender o lugar dessa discussão ainda em pautas muito urgentes. Todas as pautas têm sido cada vez mais urgentes nesse contexto que a gente está de país e de mundo. E aí uma pergunta provocação para você. Qual que seria a importância e a razão para todas essas articulações em torno das masculinidades nas últimas décadas? Qual que seria a melhor abordagem para esse tema? Uau! Ulisses, Hércules, quem mais? Vamos chamar as Amazonas, porque olha, é uma pergunta, né, que derruba touros, né? Difícil a gente pensar, porque se a gente tivesse assim mais claro o que fazer, talvez a situação já fosse outra, né? A gente talvez é muito mais ávido no diagnóstico do que na terapêutica, né? Quer dizer, isso não, isso vai dar errado, reproduzir aquilo também não é um caminho que a gente considera aceitável, né? Mas muitos homens reclamam disso na clínica, né? Dizem, olha, eu quero ser um homem à altura, né, desse novo mundo, mas o que tem na praça para mim é ser desconstruído. Significa não ser, né? Não desconstruir o que você é para ser o quê? Para ser um conjunto de fragmentos, uma biela caída com um pistão do lado, né? É difícil, é uma resposta assim, né, de como mais prescritivamente a gente poderia atuar sobre isso. Acho que aprender a escutar, a aprender assim muita gente, eu concordo bastante com essa abordagem, né? Quando fala da luta antirracismo, apontam para o seguinte: olha, um caminho é a literacy, né? O letramento. A gente precisa ter um letramento racial, a gente precisa ter um letramento para pensar gênero, um letramento para entender as diversidades de orientação sexual, né? O masculino precisa de um letramento, né, em relação a outros universos, né, em que ele possa se tornar assim, um pouco mais bilíngue, né, sem que isso seja uma ameaça à sua virilidade, ou então que isso destitua simplesmente alguns valores, às vezes, aos quais ele está excessivamente aderido, né? Essa alternativa ela não está muito disponível não, né? Porque tá por se inventar, né? Talvez a gente tenha que escutar um pouco mais, né? O que poderíamos fazer para que isso venha a acontecer, né? Uma coisa muito importante para minha geração nesse sentido foi, em contraste com a geração anterior, a geração dos meus pais, foi poder ter aprendido a graça, o prazer infinito, a alegria da paternidade. Você poder brincar com seu filho, você poder assim se pôr sem aquela distância, participar das reuniões de escola, falar bobagem, participar da vida amorosa do meu filho. Eu nunca imaginei que ele me ia contar que estava afim de uma garota e como é que faz, compra um presente. Falei, isso na minha geração era um crime de assim, traição de classe. O cara foi entregar o negócio pro outro, você não é macho o suficiente para fazer sozinho, né? Isso é muito legal, eu achei isso muito formativo, né? Claro que vai ter assim reproduções de padrões de masculinidade muito arcaicos, mas quando se discute, né, o patriarcado, puxa, nossa sociedade ainda é excessivamente patriarcal, e eu acho que a gente enfatiza pouco que há uma alternativa muito formativa, né, para próximas gerações. São paternidades, eu vou dizer, mais democráticas, mais afetivas, menos autocráticas, né? E que, assim, não precisam ser também destituídas de uma certa transmissão da masculinidade, que a gente aprende a ser homem também com outros homens, né?
e outros códigos e outras linguagens para isso acontecer, só vão poder vir assim no contexto dessa transmissão. Não, a gente tem tentado escrever algumas coisas, pensar sobre isso, né? De como isso tudo está acontecendo numa mudança, né? Do que significa gênero, do que significa raça, mas também numa mudança do que significa política, né? Do que são as nossas ambições de transformação no público e no privado, uma coisa relativamente nova, né? E como bom, a gente saiu de um momento em que o político era basicamente o campo da representação, né? E caminhou para um campo onde o político é hoje também o campo da expressão. Aliás, quem pode falar para quem pode falar quando, e são questões agudas por causa desse deslocamento, né? Bom, mas nesse processo, o tempo é um fator estratégico, né? Por exemplo, quando você fala em cotas, ano que vem a gente vai rediscutir isso, né? Quer dizer, 10 anos é suficiente? Para quê? Queremos 20, queremos 30, 50, né? Fator tempo está aí, né? Então, eu acho que vai ter uma contenda, né? Em que você tem uma posição dizendo assim, ainda não foi o tempo de reconhecer, né? Então agora é o tempo da gente reconhecer a desigualdade, a iniquidade, a distribuição historicamente mal feita, né? Quer dizer, é tempo da gente reconhecer e então vamos fazer uma contra-história, vamos ressignificar o que veio antes para, então, segundo momento, vamos reparar, né? Vamos consertar, vamos fazer diferente, vamos articular aí uma terapêutica, né? Aí é uma discussão estratégica. Tem gente que vai dizer assim, olha, já seria melhor a gente caminhar um pouquinho mais para frente, porque isso pode iluminar e ir criando estratégias transformativas entre gerações, e outros que vão dizer, não, nós precisamos de mais tempo nesse capítulo. Então, se vai mais rápido ou mais devagar, é difícil, né? Porque cada um vai ter aí o seu ponto de vista também, né? Porque daí você cruza com classe, o tempo vai ser classe é outra, classe a temporalidade vai ser outra. Etnia, você vai acrescentando, né, outros elementos que tornam essa política mais complexa, né?